Olá, amados irmãos, que alegria estarmos mais uma vez juntos, nossa 13ª semana, hoje sexta-feira. Estamos encerrando mais uma semana meditando sobre o serviço dos santos, o papel da igreja, a vida da igreja. Então vamos ver podemos estar servindo e edificando através das juntas e ligamentos. Primeira parte então, o discipulado, que nós estamos vendo já, né? Vamos dar continuidade, olhando para Jesus como nosso modelo principal, né? Nosso modelo que devemos ter. Quando Jesus mandou fazer discípulos, o que será que os discípulos entenderam, né, sobre fazer discípulos? Eles nunca viram um salão cheio de bancos, um conjunto musical para liderar os louvores ou um púlpito. O que passou pela mente deles quando ouviram a ordem de Jesus? Certamente para eles era como se Jesus estivesse dizendo: o que eu fiz com vocês, façam com os outros. Esta missão incluía a pregação como Jesus pregou, mas essencialmente relacionar-se como ele se relacionou. A palavra de Deus é tudo o que precisamos para cuidar de vidas. Tal como Jesus, mas para facilitar, relacionaremos agora alguns princípios práticos que estavam presentes na dinâmica de Jesus e que devemos fazer igual. Estes princípios foram extraídos do livro O Plano Mestre de Evangelismo, de Robert Coleman. Primeira parte então, a seleção. Jesus selecionou 12. Jesus tinha uma multidão que o seguia, mas ele chamou 12 para estarem mais próximos dele, andarem com ele. Vamos ver, essa palavra está em Lucas 6,13. Diz assim: e quando amanheceu, chamou a si os 12 discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Segunda parte, associação. Associou os discípulos consigo pelo discipulado e entre eles pelo companheirismo. Então tá aí, alguns textos podemos olhar, ficam claros também nos mostrando sobre essa parte que Jesus ensinou os discípulos a praticarem. Isso está em Marcos 3,14, vamos olhar juntos aqui. Diz assim: então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. Então, primeira parte, estar com ele, depois os enviar a pregar. Então, lá em Marcos 6,7, diz assim: chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre espíritos imundos. Então, relacionou eles 12 com ele e entre eles 2 a 2 e passou a enviá-los para esse serviço que tinha chamado. Voltando então para Lucas 6, 14, 15 aqui, dando continuidade a esse chamado, nós vemos que ele então chamou Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou o traidor. Então, essa terceira parte vemos já, né, Jesus nos colocando eles em associação 2 a 2. E a terceira parte agora vamos ver sobre consagração. Esperava Jesus que os homens que o acompanhavam fossem em tudo obedientes à palavra do Pai. Isso está em Mateus, no capítulo 11, 29, né? Quando Jesus diz: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e o meu fardo leve. É leve. Então tá aí. Todos estivessem consagrados, entregues realmente de coração e obedientes à palavra. Quarto ponto, então, a transmissão. Jesus transmitiu-lhes tudo o que recebera do Pai. Isso está em João 17, 8. Vamos ver esse texto, João 17, 8. O que diz ali? João 17, 8. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Então Jesus transmitiu tudo o que recebeu do Pai. Quinto ponto é a demonstração.
Antes de mandar fazer qualquer coisa, dava-lhes demonstração de como fazer. Isso está então em João 13,15. João 13,15, vemos claramente o que aconteceu. Porque eu lhes dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Então está aí o exemplo de Jesus. João 13,15. Tá certo. Então vamos adiante. O sexto ponto. Delegação. Jesus enviou os seus discípulos para fazerem o que receberam e ouviram dele. Foram enviados com o mesmo poder e autoridade que o Senhor recebera do Pai. Então está aí o sexto ponto, então Mateus 4,19. Mateus 4,19. O que nos diz ali? E disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Tremendo, né? E também Mateus 28,19, quando Jesus diz lá, né, para eles irem pregar o evangelho, diz assim, né? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Está aí a ordem de Jesus, agora delegando a autoridade para eles irem no nome dele. Diz, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos. Agora, a supervisão. Marcos 8,17. Marcos 8,17 diz assim. Jesus, percebendo, lhes perguntou, por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Então Jesus estava aqui trazendo, né, uma supervisão, acompanhando os discípulos, né, a ver o que eles faziam e ensinavam, em especial quando voltavam das alegres caminhadas evangelísticas. Assim Jesus podia ajudá-los e fortalecê-los, corrigi-los, aperfeiçoá-los e prepará-los para novas tarefas, né? Ele falou certa vez que não era para eles se alegrarem porque os demônios se submetiam, mas porque o nome deles estava arrolado nos céus. E o oitavo ponto, então, fala da reprodução. Jesus tinha como alvo que seus discípulos fizessem outros discípulos e assim expandissem sua obra. Isso está em João 15,16. Diz assim, não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. Está aí os 8 pontos. Vamos lembrar aqui, seleção, associação, consagração, transmissão, demonstração, delegação, supervisão e reprodução. Então aí Jesus tinha o alvo que seus discípulos fizessem, outros discípulos expandissem sua obra. Somente teremos os resultados que Jesus teve se fizermos a obra como ele fez. Então, quais os princípios práticos estavam presentes na estratégia de Jesus ao fazer discípulos? Qual o nosso principal modelo ao fazermos discípulos? Jesus, né? E o que passou pela cabeça dos discípulos quando Jesus os mandou fazer discípulos? Imitar a Cristo, fazer o que ele fez, como ele fez. Que Deus abençoe a tua vida, vamos permanecer firmes na palavra, buscando revelação e praticando o que Jesus nos ordenou a fazer. Vamos andar em discipulado, companheirismo, nas juntas e ligamentos. Deus abençoe a tua vida e até a próxima.